Eu me sento em uma cadeira de plástico de um dos lados de uma mesinha, de frente para um homem chamado Jarvis J. Masters. Conto a ele que estou pensando em escrever um livro a seu respeito e pergunto o que acha da ideia. Reforço que, se eu for adiante, vou relatar as coisas que descobrir, boas e más. Não posso ficar mais feio do que já me pintam, diz Masters. E acho que é verdade, tratando-se de um assassino condenado. Quer dizer, acrescenta ele, basta ver onde estamos. Estamos na penitenciária estadual de San Quentin, em uma gaiola do tamanho de um armário embutido entre uma dezena de cubículos semelhantes em um corredor reservado às visitas. Sigo o olhar de Masters, percorrendo as outras gaiolas, onde outros assassinos condenados estão sentados com familiares ou advogados. Ramon Bojorquez Salcido, condenado pelo assassinato de 7 pessoas, inclusive a esposa e as filhas, está com um advogado no cubículo em frente. Na gaiola vizinha, Richard Allen Davis, que estuprou e matou uma menina de 12 anos, come Doritos. No fim do corredor, perto de uma estante cheia de jogos de tabuleiro e bíblias, Scott Peterson, sentenciado por assassinar a esposa grávida de 8 meses e o bebê não nascido, recebe a visita da irmã. Peterson está relaxado e em forma, mas alguns prisioneiros parecem tensos, agitados ou emburrados. E tem ainda uns sujeitos, diminutos, inofensivos, de óculos, que parecem pacatos funcionários de algum guichê. As aparências enganam, diz Masters. Ao longo dos anos, ele se surpreendeu ao descobrir os crimes cometidos por seus vizinhos mais dóceis e educados no corredor da morte. Alguns deles têm boas maneiras, colocam o guardanapo no colo, mas deram fim à metade de Iowa. Em 2006, minha amiga Pamela Krasny, ativista dedicada à reforma carcerária e a outras causas de justiça social, me falou sobre um detento no corredor da morte que, segundo ela, tinha sido injustamente condenado por assassinato. Ele era diferente de qualquer pessoa que ela já tinha conhecido, mais consciente, sábio e empático, apesar de seu passado. Ela se corrigiu, por causa de seu passado. Apresentada a Masters por uma amiga dele, a famosa monja budista Pema Chodron, Pamela o visitava regularmente há anos. Ela fazia parte de um grupo de apoiadores que se dedicavam a provar a inocência dele. Autodenominavam-se jarvistas. Pamela me explicou que Masters tinha escrito um livro, inúmeros artigos e um poema pelo qual ganhara o prêmio PEN, um concurso anual de escrita do Prison Bright Program. Ele se convertera ao budismo e estudara com o ilustre lama tibetano Shagdu Tulku Rinpoche, que o proclamou um bodhisattva, uma pessoa que trabalha para acabar com o sofrimento em um lugar mergulhado em sofrimento. Na verdade, Pamela alegava que Masters havia se tornado uma força do bem em San Quentin, ensinando o budismo aos detentos e até impedindo episódios de violência. Incentivado por Pamela, marquei uma visita ao corredor da morte, chegando à antiga Baía das Caveiras em uma manhã sem neblina, com um vento cortante soprando na ponte Golden Gate. Veleiros brancos flutuavam como pétalas de lótus pela baía. Rebocadores puxavam barcaças, balsas deslizavam e a ponte Richmond-San Rafael cintilava. Depois que minha identidade foi verificada, passei por um detetor de metais e, como orientado, segui a linha amarela pintada ao longo das pedras de um muro de contenção. No alto, em uma torre que parecia um farol, guardas armados observavam. Masters estava alojado no prédio que tinha o abominável nome de Centro de Correção, CC, a unidade das solitárias, o buraco, certa vez descrita por um administrador de San Quentin como uma unidade restrita e confinada para abrigar os homens cruéis, violentos e insanos que a sociedade não quer que existam. Ele trabalhou 2 décadas no CC. Foi conduzido à cadeira que ficava diante de uma divisória de vidro manchado. Depois de muitos minutos, uma porta se abriu do outro lado e um guarda entrou escoltando Masters, que era alto e estava muito bem barbeado, o cabelo cortado à escovinha, impecável. Óculos de leitura pendiam de seu pescoço. Depois que as algemas foram retiradas,
Masters se sentou e tiramos do gancho os telefones avariados. A voz dele era abafada, como se estivéssemos conversando por meio de telefones de lata. Masters tinha olhos castanho claros, uma voz agradável de tenor e um carisma silencioso que o vidro não conseguia esconder. Conversamos sobre Pamela, Pema, a escrita, as notícias e um recente lockdown depois de uma punhalada. Perguntei sobre os guardas, os detentos e a prática budista dele. Masters era articulado, atencioso e engraçado. Depois de 1h30, um guarda avisou que a visita tinha acabado. Ele levou Masters embora e deixei o pavilhão rumo ao vento frio da Bahia. Refleti sobre o encontro. Masters pareceu franco e sincero. Tive um vislumbre do que os amigos dele descreviam como algo indefinível e especial. Porém, charme não significa inocência. Lemos muito sobre assassinos cruéis e carismáticos. Perry Smith, retratado por Truman Capote. Capote até passou a gostar do cúmplice de Smith, muito mais impiedoso, Richard Hickok, Elmo Patrick Sonyer e Robert Lee Willie, retratados pela irmã Helen Pridgeon, e Gary Gilmore, descrito por Norman Mailer. Segundo o retrato de Mailer, Gilmore era insensível e incapaz de se arrepender, mas tinha uma mente perspicaz, espirituosa e sedutora. Será que Masters era um assassino? Os amigos dele juravam que não. Será que tinha sido vítima de uma armação, como seus advogados alegavam? Ou era um manipulador habilidoso, um vigarista tirando vantagem de pessoas confiáveis e bondosas como Pamela e Pema? Mesmo que Masters fosse inocente, eu não sabia o que pensar a respeito das afirmações de que era, segundo a descrição de seus apoiadores, um budista praticante iluminado que mudou e salvou vidas. Há budistas em muitas prisões. Aliás, há detentos recém-convertidos a todas as fés. Há escritores e poetas detentos e outros que foram apontados como pessoas excepcionais. Será que Masters era realmente diferente? Eu me abstinha de fazer julgamentos bons ou ruins a seu respeito, mas ele continuava a me intrigar. Nos anos seguintes, Pamela me manteve informado sobre os acontecimentos da vida de Masters. Em 2007, depois de 22 anos, ele foi liberado do confinamento solitário e transferido para uma ala menos restritiva do corredor da morte. No ano seguinte, casou-se, em uma cerimônia realizada por Pema Chodron. Em 2009, Pamela me pediu para redigir uma chamada de capa para o segundo livro escrito por Masters. Ela também me contou sobre o andamento do processo de recurso judicial. Para ela não havia dúvida de que ele seria inocentado, era apenas questão de tempo. Então, em 2015, Pamela faleceu devido a uma rara doença do sangue. Pema realizou uma cerimônia fúnebre budista durante a qual leu uma carta de Jarvis. A homenagem foi realizada em Mill Valley, Califórnia, na margem oposta a San Quentin. Enquanto Pema lia o discurso de Masters, pensei nele em sua cela no corredor da morte, a apenas alguns quilômetros de distância. Pensei também na conexão e no zelo profundos de Pamela em relação a Masters, e me lembrei das afirmações dela de que ele havia inspirado e ajudado inúmeras pessoas dentro e fora dos muros da prisão. Assim que saí da cerimônia, decidi investigar aquelas afirmações. Falei com pessoas dentro e fora de San Quentin. Pema me contou que, depois de ler o livro de Masters, escreveu para ele e o visitou. Eles se tornaram amigos próximos. Ela admirava a capacidade que ele tinha de suportar um peso que teria esmagado a maioria das pessoas e a alegria que irradiava em um lugar tão triste. As interpretações dele de ensinamentos budistas a inspiraram e as ideias dele a ajudaram a obter uma compreensão mais profunda de conceitos que ela julgava conhecer. Li cartas de outras pessoas que também leram seus livros e se sentiram inspiradas a escrever para ele sobre as dificuldades que enfrentavam: relacionamentos abusivos, perda de pessoas amadas, doença e depressão. Muitas escreveram sobre tentativas de suicídio. Masters respondia a todas essas cartas e os remetentes escreviam novamente para lhe agradecer pelo conforto, pela orientação,
e a esperança que lhes dera. Havia cartas de adolescentes problemáticos que ganharam o livro dele de terapeutas e educadores. Professores do ensino médio que abordavam o livro de Masters em suas aulas enviavam pacotes de cartas de alunos a quem ele inspirara. Uma bibliotecária de Watts disse que o livro dele era o mais furtado das prateleiras. O mais impressionante é que fui capaz de confirmar que Masters defendera prisioneiros vulneráveis a ataques por serem homossexuais, suspeitos de denunciar outros detentos ou que tinham entrado em conflito com as normas cruéis da prisão. Mais extraordinário ainda, ele havia evitado possíveis ataques de prisioneiros contra agentes penitenciários, APs. Conversei com pessoas, inclusive um guarda, que afirmaram que Masters evitou que se suicidassem.